Beleza, então vamos lá. Então hoje é nossa nona aula de biogeografia. Antes eu queria falar um negócio com vocês. Pedir desculpa por ter demorado para postar as aulas, é porque meu computador, eu não sei quantos aí usam Windows, mas a última atualização do Windows está com um problema no PowerShell, que é um pacote de programação do Windows. E só um minuto, vou continuar falando. Aí o PowerShell, ele está com esse problema de dar alto uso de CPU. E esse alto uso de CPU, ele estava impedindo eu de renderizar o vídeo. Então os vídeos estavam editados, eu não estava conseguindo exportar eles do software de edição, o computador travava. Aí por isso que eu demorei até conseguir solucionar o problema do PowerShell, que aparentemente eu consegui solucionar. Por isso que eu demorei e peço desculpa. Mas, mais uma vez, só reforçando, quem quiser assistir às aulas, elas ficam gravadas direto elas brutas, elas ficam disponíveis para vocês no Google Agenda. Você entrar no dia da aula, vai ter a gravação lá. Só se a pessoa não tiver acesso, que às vezes acontece, só solicitar o acesso que eu libero para vocês. Então, vamos começar. Hoje, oficialmente, é a nona aula de Fundamentos de Biogeografia. Estamos caminhando para o final da disciplina. E hoje a gente vai falar de biomas. E, para isso, eu preciso falar de zonas climáticas da Terra, primeiramente. É importante vocês saberem, quem ainda não cursou climatologia, que a radiação solar ela chega na Terra de forma desigual pelo fato da Terra ser esférica. A Terra não é uma esfera perfeita, mas o fato dela ser esférica faz com que a radiação chegue na Terra de forma desigual. Então, as áreas que recebem maior radiação do planeta Terra, elas vão ser áreas mais quentes, e as áreas que recebem menos radiação do planeta Terra vão ser áreas mais frias. Então, você tem áreas com excesso de energia e áreas com menos energia. Áreas com excesso de energia são áreas mais quentes. Você tem uma transição gradual até uma área com déficit de energia, que são as áreas mais frias. As áreas mais frias do planeta são os polos. E por que isso acontece? Porque a radiação da Terra, isso tem uma explicação até relativamente simples. Imagina que isso daqui é Imagina isso daqui em 3D, como se fosse um cilindro de radiação solar. Deixa eu só apagar aqui, porque ficou tudo torto. Imagina que isso daqui é um cilindro. Vamos tentar fazer aqui. Vai ficar torto mesmo, porque o mouse ficou pior do que o anterior. Só um minuto, vamos tentar de novo, pela última vez. Imagina que isso daqui é um cilindro de radiação solar. Todos os cilindros aqui são iguais. Imagina que, hipoteticamente, nesse nosso modelo aqui desenhado. Concorda comigo que esse cilindro aqui, por ele, passa a mesma quantidade de energia solar do que passa nesse cilindro daqui de baixo, nesse daqui de baixo, e nesse daqui de baixo, e nesse daqui? Se passa a mesma quantidade de radiação, entenda a radiação aí como ondas eletromagnéticas, que no Sol não é só a luz visível que a gente vê que sai do Sol. A gente tem UV, a gente tem infravermelho, a gente tem até raios gama que são ejetados do Sol e que chegam em direção à Terra. Quando essa radiação que está passando aqui por esse cilindro, que a gente convencionou aqui nesse desenho que é igual, chega na Terra, aqui, como ela chega com um ângulo de 90 graus aqui no Equador, que é essa linha daqui, lembra lá de cartografia? Quando ela chega aqui no Equador, ela ilumina uma área, ela incide sobre uma área menor do que aqui no polo. Porque aqui no polo ela chega de forma oblíqua. Ela não chega fazendo um ângulo de 90 graus. Então, é a mesma quantidade de energia para iluminar uma área muito maior, para incidir sobre uma área muito maior. A mesma coisa acontece aqui no Equador. Na verdade, o inverso acontece no Equador. Você tem a mesma quantidade de energia chegando e incidindo numa área muito, muito menor.
Então, por uma propriedade básica da física, a gente pode dizer que você tem uma quantidade igual de energia aquecendo uma área muito maior. Ou seja, o aquecimento é muito menos eficiente conforme você vai se deslocando em direção aos polos. E quando você vai se deslocando em direção ao Equador, o aquecimento é muito mais eficiente, porque nesse momento, quando você se desloca para o Equador, a gente tem a energia chegando muito mais concentrada, incidindo numa área muito mais, muito menor. Então, é basicamente essa a explicação de por que o fato da luz incidir de forma oblíqua nos polos vai gerar um déficit de energia. Por que a gente está falando de zonas climáticas aqui? Porque essas zonas são as responsáveis pela distribuição da vida no planeta de forma macro. A distribuição macro da vida no planeta, e a gente vai ver que tem um nome para isso. E tem, basicamente, 3 zonas. A zona tropical, que é a zona entre um trópico, que é o trópico de Câncer, e o trópico de Capricórnio, que é a parte mais aquecida do planeta, que é essa parte aqui amarela. A zona temperada, que é uma zona entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e a zona temperada sul entre o círculo polar ártico e o trópico de Capricórnio, que aqui é uma zona que as estações do ano são muito bem marcadas. Você tem invernos frios e verões mais quentes. Que isso é uma explicação que vocês vão ver lá na climatologia. Aqui vocês só precisam entender isso. Vocês vão ter verões muito bem marcados, muito quentes, e invernos muito frios. Você vai ter essa diferença anual grande de temperatura. Quanto mais próximo do Equador você se desloca, menor essa diferença entre verão e inverno. Em cima do Equador, essa diferença é minúscula entre verão e inverno, quase desprezível. É mais uma diferença de pluviosidade, de chuva, do que uma diferença efetiva de radiação solar. E na zona polar ártica ou na zona polar antártica, o clima é polar, frio pra caramba. Todo mundo entendeu isso daqui? Isso daqui é importante para entender a aula de hoje. Qualquer colocação, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Senão a gente segue. Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. E falando de biomas no mundo, a gente tem que falar o seguinte. Primeiro, a definição de bioma. Eu fiz um apanhado de várias definições para chegar nessa daqui. Vocês pegando livros diferentes, vocês vão achar definições diferentes de bioma. Um livro que é muito utilizado para definição de bioma é um livro de um cara chamado Odum. Essa definição lembra muito a definição dele, mas tem alguns detalhes que eu adicionei. Primeira coisa, o bioma ele é caracterizado como uma maior comunidade distinguível. O que é isso? Entenda que a maior comunidade cartografável, a gente pode trazer isso para a nossa área, para a geografia, da fisionomia vegetal, basicamente, porque é o que aparece. Então, ela é uma comunidade... por que essa maior comunidade distinguível, principalmente pela fisionomia vegetal, é o que é importante? Porque, além da fisionomia vegetal, você vai usar critérios abióticos. Critérios, por exemplo, como... Imagina que você está numa nave espacial, ou que você está num satélite, está vendo uma imagem de satélite. Tirando a vegetação, a comunidade vegetal ali, o que você vai usar para distinguir um bioma vai ser as características do solo, do contexto ali que vocês vão ver quando fizerem a disciplina de geoinformação, de sensoriamento remoto, que a gente chama de rugosidade. Vai ser isso que você vai distinguir ali, olhando aquela imagem. Então, essa fisionomia vegetal é o que aparece. Significa que esse bioma não tenha uma comunidade de animais? Não. Significa que tem animais ali também. Só que, quando você olha o contexto, você não está vendo os animais. É só você lembrar quando você olha para a Mata Atlântica. Quando você está subindo a serra em direção a Petrópolis, Teresópolis, ou você olha para o maciço da Tijuca. Qualquer vegetação, acredito que a maioria seja do Rio de Janeiro, aqui na turma, quando você olha para um maciço coberto de vegetação, você pode ver até algumas aves ali, mas você não está vendo efetivamente os animais, você está vendo a floresta, a vegetação. Quando você olha para a vegetação,
para um bioma, no geral, a primeira coisa que você vai ver ali, e a única coisa que vai ser possível ver pela sua observação de cara, vai ser a fisionomia vegetal, comunidade vegetal. E em biomas com a fisionomia vegetal muito esparsa, muito rarefeita, você também vai ver características de solo, características de afloramentos rochosos, enfim, características físicas da área. Mas, no geral não. No mapeamento, você está vendo vegetação. E é por isso que o bioma é basicamente caracterizado pela vegetação, apesar de todos nós sabermos que ali também tem comunidades. É um ecossistema, né? Uma relação ali entre a vegetação e os animais, enfim, micro-organismos, mas o que a gente está conseguindo ali cartografar é a vegetação. E ele é considerado o clímax climático. O que isso quer dizer? Ele está em equilíbrio com o clima global. Então, para ser um bioma como estrito sensu, vamos dizer assim, tem que estar em relação com o clima global. Por isso que, quando a gente fala de bioma, a gente está falando de grandes áreas, de grandes recortes espaciais, no geral. Existem biomas mais com uma extensão espacial menor, mas de qualquer forma, biomas são fisionomias de grande extensão. É o que aquele texto do Bertrand traz quando ele fala de cartografar paisagem. Não sei se vocês lembram desse texto que eu passei para vocês, tem algumas semanas, mas ele fala disso, da escala cartográfica relacionada com o que você está cartografando. É importante falar que um bioma, ele possui diversos ecossistemas dentro dele. Alguém levantou a mão, só um minutinho. Eu vou deixar você perguntar. Mas é importante falar que dentro de um bioma, o bioma ele é um ecossistema, pelo conceito de ecossistema, mas o ecossistema, não sei se vocês lembram da aula de ecossistema, ele depende muito da escala que você está analisando. Então, dentro de um bioma, você pode fragmentar ele em ecossistemas, dentro da geografia, a gente geralmente não usa o termo ecossistema, a gente usa o termo paisagem. Então, dentro de um mesmo bioma, você tem paisagens diferentes ali. E isso não é uma coisa excludente, isso não exclui o bioma daquela... Ele não deixa de existir por conta disso, tá? É só porque, em escala global ou em escala regional, o detalhamento paisagístico, esses pequenos ecossistemas que em conjunto formam um bioma, eles não vão ser cartografáveis. Você não consegue distinguir eles. Lembra lá da cartografia da menor área cartografável? Dependendo da escala que você está usando, ou que você está observando o fenômeno, um campo de futebol ou 10 campos de futebol pode ser um ponto no teu mapa. Então você não vai conseguir cartografar aquilo. E a mesma coisa acontece com a vegetação, quando a gente está falando, como a gente está falando aqui de biomas. Alguém levantou a mão, fica à vontade para perguntar. Professor, eu só queria perguntar nessa relação do texto que o senhor falou, porque eu talvez não tenha recebido ele, eu não sei, ou talvez tenha passado desapercebido. O senhor poderia falar o nome do texto? E o nome... o nome de cabeça título. Eu não vou lembrar, mas se não me engano é um esboço paisagem, um esboço conceitual, uma coisa assim, o título do texto. O texto é Bertrand. Eu coloquei, tá no Classroom. Eu acho que eu passei ele provavelmente 1 semana ou 2 semanas antes de liberar a avaliação para vocês. Lá no Classroom tem uma... Vou dar uma olhada lá, ver se eu acho. Então. Ele tem uma tabelinha do texto com as unidades de paisagem relacionada com a escala cartográfica. Isso é importante para vocês saberem. E tem um conceito importante de vocês saberem, né, terem em mente, que é o ecótono, que é uma área de transição ou a área de encontro, de interface entre os biomas. No geral, são áreas de transição. Os biomas não acabam bruscamente e começa um outro bioma. Você tem uma área, um limite que ele é uma transição mesmo. Porque os climas, eles não... Como o bioma está relacionado com o clima ele não muda, tu não passa de um lugar para outro, de uma hora para outra o clima mudou, assim, de forma brusca. O clima ele tem uma transição.
Então, é importante vocês entenderem esse conceito de ecótono. Antes da gente prosseguir, eu preciso falar para vocês o seguinte. A classificação de biomas do mundo, eu vou trazer uma aqui para vocês. Existem inúmeras classificações e eu acho contraproducente eu chegar aqui e ficar apresentando para vocês todas as classificações possíveis dos biomas do mundo. Quem for trabalhar com biomas, dependendo da metodologia do trabalho, do tipo de trabalho, vai fazer uma revisão bibliográfica das classificações de biomas e vai escolher uma que se adapte àquele método que está utilizando, que se adapte à escala que você está trabalhando. Eu vou trazer uma classificação muito utilizada, mas existem outras. E os biomas, eles variam de nome localmente. Então, vocês vão ver isso hoje, que biomas que no Brasil a gente chama de um nome, em contexto mundial, eles podem estar agrupados com outro nome, tá? Isso não exclui a existência, não significa que está certo ou que está errado. Isso é só o método de classificação que está sendo utilizado. Existe um manual no Brasil, que é o Manual Técnico de Vegetação, do IBGE, ele é de 2012, se eu não me engano, minha memória pode estar falhando, mas ele tem todas essas classificações minuciosamente detalhadas de todos os biomas brasileiros. Ele faz uma revisão das classificações mais importantes. Então, aqui eu vou trazer para vocês a classificação que eu particularmente acho mais importante de vocês saberem, mas para não ficar uma aula enciclopédica, de eu ficar trazendo inúmeras classificações que meia hora depois da aula todo mundo vai esquecer, eu vou falar do critério, né, para vocês entenderem isso, e quem for se aprofundar em relação a isso, é só consultar o Manual Técnico de Vegetação do IBGE, tá? Mas entenda que essa não é a única classificação e por que de eu não trazer todas elas aqui para vocês. Deixa eu passar. Opa, travou aqui meu computador. O que houve? Estão me ouvindo, gente? Eu caí. Estou ouvindo aqui. Caio não, professor. Beleza. Tranquilo. Não, aqui travou aqui meu computador, ele tá meio doido. Já achei que tinha dado problema. Obrigado. Então, climas do mundo. Por que eu estou trazendo esse mapa de climas do mundo? Primeiro que vocês são alunos de licenciatura e vocês vão ver isso pra caramba na vida de vocês. Acredito que a maioria vai seguir a área de educação. Esses mapas aqui são super presentes. Segundo, que os mapas de climas do mundo, eles coincidem com os mapas de biomas do mundo. Porque o clima, ele é o que define os biomas. Então, reparem bem esse mapa. Aqui tem um outro mapinha mostrando as zonas climáticas, né? A zona intertropical, a zona temperada e a zona polar. Então, aqui já tem um mapa mais detalhado, mostrando, por exemplo, o clima desértico, aqui nesse amarelo mais escuro, áreas semiáridas com esse bege aqui. Aqui tem o semiárido brasileiro, que é pequenininho. A gente tem a área tropical, subtropical, enfim, tem todos os climas aqui. A gente não precisa destrinchar a fundo. Mas reparem, tenta tirar uma fotografia mental desse mapa e olha para o próximo mapa. Esse daqui é um mapa de biomas do mundo. Então, repare como o clima condiciona os biomas. Então, a gente tem esses biomas extremamente vinculados ao clima, o que é de se esperar. Então, se você quer saber qual é o bioma de uma área, se você souber o clima, você já tem bons palpites sobre o bioma. Então, todo bioma ele tem que estar em equilíbrio com o clima. Só que ao longo do tempo, o clima muda e os biomas também mudam, que é o texto que eu passei para vocês hoje, que falava não sei se vocês leram, não era nem para ler tudo, até botei lá na observação que era para ler até a parte da teoria dos refúgios. Ele fala dessas mudanças que ocorreram no quaternário, que ele, na verdade, ele fala do Cenozoico, né?
e como que isso mudou a distribuição dos biomas, principalmente da floresta amazônica, que é a área de estudo dele. E a teoria dos refúgios, que é o objetivo desse texto, né, que eu passei, tá dentro desse contexto, porque a gente tem que pensar o seguinte: a gente está vendo os biomas em equilíbrio com o clima. Só que o clima ele muda lentamente ao longo do tempo geológico, e conforme o clima vai mudando lentamente, os biomas acompanham essa mudança. Um exemplo disso é que há 8.000 anos atrás, o deserto do Saara era muito menor do que ele é hoje. Então a gente tinha uma savana, a savana africana, ela ocupava uma grande área do que hoje é o deserto do Saara. Inclusive na época dos egípcios, o Saara ele era muito mais úmido do que ele é hoje. O Saara ele expandiu em área. E isso ocorreu por fenômenos naturais e, mais recentemente, por atividade humana. Mas associação, né, com a atividade humana, não é só pela atividade humana. Mas essa mudança no deserto do Saara ocasionou uma retração da savana africana, que está restrita agora à faixa conhecida como Sahel. Mas alguém levantou a mão, fica à vontade para perguntar. Professor, você pode voltar para o slide anterior? Posso? Então, por que o semiárido brasileiro está sendo apresentado como floresta tropical, o bioma? Então, isso daqui é uma questão de cartografia mesmo. É porque nesse mapa aqui, ele não tem escala para representar o semiárido, aí eles meio que eles botaram como savana o cerrado, que isso é uma confusão que acontece muito. Na aula que vem que a gente falar de biomas do Brasil, com mais detalhes, eu vou falar disso. Muita gente chama o semiárido de savana, chama o cerrado de savana, mas aqui é uma questão de detalhamento mesmo. Ele não cartografou o semiárido brasileiro. Então, ele puxou uma savana para cá, que na verdade o cerrado pararia aqui, só que essa savana aqui não chega com o semiárido está aqui, né? Então, ele exagerou na savana. Eu ia falar mesmo, ele não está sendo referenciado ao menos como savana, né? Ele puxou a savana para o litoral, que está errado, mas a gente vai ver um mapa no final da aula do Brasil, que isso vai ficar mais claro. Mas aqui é só um mapa geral. Esses mapas mundiais, eles sempre têm algumas imprecisões, isso é uma boa imprecisão, obrigado por comentar sobre isso, mas isso, quando a gente falar del zoom no Brasil, isso vai ficar mais claro. Tem problema da própria banco de dados que foi utilizado para fazer o mapa, mas tá esquisito aqui mesmo, o cerrado, e ele botou como uma savana e puxou até o litoral aqui, o que não tá certo. Aqui tem a Mata Atlântica. Professor, e o que é estepe? Estepe é uma vegetação rasteira, que ela é como se fosse... Como é que eu vou te explicar? Imagina uma caatinga ou uma savana sem muitas árvores. Isso é uma estepe. E estepe pode ser de ambiente frio. Ela tem muito essa conotação de ambiente frio. Só que tem muita gente que chama a caatinga, por isso que as classificações são meio confusas. Quando a gente chama a caatinga brasileira e a própria a caatinga rala, né, brasileira, que existe um tipo de caatinga que não tem muito arbusto e tal, muita gente chama de savana estépica. Então tem uma confusão assim de termos, porque tem gente que diz que estepe está vinculado, por exemplo, esse mapa aqui está vinculado à área temperada. Se reparar, só tem estepe na parte temperada. Existem mapas que vão, por exemplo, colocar a caatinga brasileira, aqui essa área aqui do Sahel, que é a transição do Saara para a floresta úmida. Você vai ter mapas que vai colocar isso como savana estépica. Então, depende da classificação que você use. Mas estepe tem esses dois significados. Vegetação rasteira, sem predominância de árvores, independente do clima, e tem a conotação climática,
Aí vai depender do autor que você esteja que está sendo referenciado ali, usado para fazer a classificação. Mas não sei se ficou claro. Mas isso é meio confuso. A gente hoje, por exemplo, eu não vou usar a classificação de steppe. Eu vou usar só de savana. Quando a gente for destrinchar os biomas. Mas vocês, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Senão a gente segue. Professor, olha só, se o senhor não puder responder isso, está tudo bem, porque é uma pergunta muito específica. Beleza. Se o senhor me dizer, no caso, a partir de que altitude torna-se uma vegetação de altitude? A resposta depende. Porque, no geral, o efeito da altitude, ele depende muito da região climática que você está e da dinâmica de massas de ar, de ventos. Por exemplo, no litoral brasileiro, você tem a Serra do Mar, vários maciços. Eles não são maciços muito altos, né? Você pega ali, por exemplo, o mais alto que tem, você pega, não é nem litorâneo, até mais distante do litoral, mas em contexto brasileiro pode ser considerado litorâneo, que é as Agulhas Negras, né? Ali. A Serra de Itatiaia e tal. Você pega aquela serra, quando você chega no topo das Agulhas Negras, você já tem campos de altitude ali. Já é uma vegetação de altitude. Você está a 3.000 metros, está numa vegetação mais ou menos ali 3.000 metros, 2.000 e pouquinhos. Se você estiver numa área mais fria e mais seca, as chuvas não conseguem subir tanto, 2.000 metros e tal. Então, 1.000 e poucos metros de altitude, você já vai ter uma vegetação ficando mais rarefeita, já sentindo esse efeito de altitude. Nesse mapa aqui, ele considera a vegetação de altitude só a vegetação que está nos dobramentos modernos do contexto geológico. Aqui você tem o Himalaia e aqui você tem os Andes. Ele não considera o restante vegetação de altitude. Mas existem mapas, se você pegar um mapa de vegetação do Brasil em detalhe, por exemplo, você vai ver que a vegetação de Itatiaia, do Pico da Neblina, de áreas que nem são tão altas assim, porque o Brasil, o ponto mais alto, tem próximo de 3.000 metros, você já tem a vegetação de altitude que muita gente chama de campos de altitude, né? Dependendo da classificação que você use, mas a classificação mais comum é chamar de campo de altitude, porque deixa de ter árvore e passa a ter só gramínea praticamente. Na aula que vem eu vou trazer umas fotos do Pico das Agulhas Negras, para vocês verem isso de perto, para destrinchar o Brasil. Mas aí, essa é a resposta. Depende da zona climática, de quanto as chuvas conseguem chegar, porque o que vai causar esses campos de altitude, além da altura e do clima, né, conforme você tá, quanto maior a altitude, menor a temperatura, maior amplitude térmica também. Além disso, tem a questão da disponibilidade hídrica. Você tem pouca disponibilidade hídrica porque chove menos ali. Então, por isso você não consegue ter vegetação muito desenvolvida, né? Também isso tem relação com o solo, porque aí você não tem solos muito desenvolvidos, porque tem pouca água. Vocês vão ver em pedologia isso, quem fizer, que quanto mais água, maior intemperismo químico, maior formação de solos. Então você tem solos mais profundos, conseguem comportar vegetação de maior porte. Então tudo isso está relacionado com a altitude. Não é só o efeito de ser alto, quanto de umidade chega ali, qual a qualidade daquele solo. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Já ouviram falar de Ibitipoca, em Minas Gerais? Alguém já ouviu falar? Sim. Serra de Ibitipoca. Serra de Ibitipoca é uma serra basicamente formada por quartzito, que é uma rocha que só tem quartzo, praticamente. Quartzo, para quem não sabe, vai numa praia aqui no Rio de Janeiro, pega areia, você vai pegar praticamente só quartzo. Aquilo dali, o quartzo, ele não tem valor nutritivo nenhum para as plantas. Ele é um material inerte, praticamente, ali. Então, Ibitipoca não é tão alto, mas você não tem vegetação muito densa na serra.
A serra tem uma vegetação muito menos densa, que lembra muito campo de altitude, mas não é tão alto assim, por conta de uma característica do solo. Aí, às vezes, você está andando em Ibitipoca, você passa por uma área que tem uma rocha diferente e gerou um solo diferente, mais fértil, aí você passa por uns enclaves de vegetação mais densa, porque a parte menos densa, ela é gerada por uma característica do solo. Só um minutinho. Aí é gerado por uma característica do solo. Então você tem o solo também como um fator muito importante para a definição da vegetação. Aqui no Rio de Janeiro isso é fácil de ver. Quando você vai para áreas de restinga ou áreas com cordões arenosos, essas áreas elas podem ser úmidas pra caramba, que não vai gerar... A vegetação ali vai ser repleta de cactos, cactáceas, de vegetação espinhosa, vegetação de menor porte, por conta da característica daquela área que é toda arenosa, que retém pouca água, não tem muito... Não é um solo com muita argila ali, que vai ter como reter nutrientes. Vamos ver em pedologia a explicação química para isso, para a argila reter nutriente. E dentro disso... Você mesmo numa região de clima úmido, como aqui no litoral do Rio de Janeiro, você tem uma vegetação, quando você olha, se tirar uma foto, dependendo do ângulo, não pegando os maciços com a Mata Atlântica, e mostrar para alguém que não conhece, a pessoa já vai achar que você está num ambiente árido. Mas ali chove, é a mesma coisa que chove na serra. A diferença é a característica do solo. Então isso é muito importante para entender a biogeografia no geral também. O clima aqui a gente está falando num contexto macro, mas quando você vai detalhando, vai para o micro, tem variáveis importantes ali dentro. Por isso que é tão importante vocês fazerem trabalho de campo, porque no trabalho de campo a gente mostra isso na prática para vocês, essa transição de vegetação, seja lá para onde for o trabalho de campo. Até na Floresta da Tijuca dá para mostrar isso, que você tem rochas diferentes no maciço da Tijuca, formando solos diferentes, e você tem densidades diferentes de floresta condicionadas pelo solo, num contexto muito local, né? O maciço da Tijuca, no contexto de Brasil, é um fragmento muito pequeno de floresta ali, mas você já consegue ver essa influência do solo no mesmo contexto climático. Então, muita coisa está se relacionando junto. Dei uma volta, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Então, professor, eu fiz essa pergunta e o que o professor me respondeu, parece que a altitude mesmo é a coisa menos relevante na questão de vegetação de altitude, né? Há vários outros fatores que, enfim, somente a característica do solo e tudo mais. Eu te fiz essa pergunta por causa do texto que o senhor indicou. Eu li ele e me passou algumas ideias na cabeça na questão no caso da criação dos endemismos e da especiação alopátrica, a questão de você ter esse corredor de norte a norte-sudeste, se eu não me engano, aqui pela Amazônia, e devido à glaciação, eu pensei que talvez as vegetações de altitude dessa parte aqui andina pudesse ter contribuído para uma nova colonização de vegetais aqui durante o período, vamos dizer assim, o período úmido, né? Devido às correntes de convecção e aquela questão do pólen também, que eu me esqueci o termo técnico agora, e que isso poderia ter contribuído de alguma forma, por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas... Não, excelente colocação que você fez, observação e reflexão sobre o texto, porque no geral, a vegetação de altitude ela é resistente à escassez de água. Porque foi isso que eu pensei. Então isso acontece. Por exemplo, a algaroba, eu até comentei em alguma aula sobre a algaroba, ela é uma árvore de altitude. E ela está super adaptada ao semiárido brasileiro. Ela é uma árvore andina, da vegetação de altitude dos Andes. E ela está adaptada ao semiárido brasileiro, que não está numa área, no geral, né, o semiárido como um todo, ele está num nível bem abaixo da área de ocorrência da algaroba.
Então, é natural que com uma secura planetária, vamos colocar assim, com uma diminuição da umidade planetária, vegetações de altitude consigam colonizar áreas mais baixas. Isso é natural de acontecer. E o contrário também pode acontecer, como eu falei em alguma aula, não lembro qual, que a própria altitude pode acabar isolando espécies e gerando uma especiação quase como uma ilha, porque a espécie de áreas mais baixas coloniza uma área de altitude e ela não consegue depois, ela se adapta àquele ambiente, depois ela não consegue mais colonizar áreas mais baixas. Isso acontece por inúmeros fatores. Mas isso foi uma ótima observação que você fez. Isso pode acontecer, sim. Não com todas as espécies, mas algumas espécies têm essa capacidade, sim. Nesse caso, isso poderia colonizar. se encaixar na teoria dos refúgios, então? Esse tipo de área? Sim, sim. A teoria dos refúgios ela pode ser aplicada para qualquer área do planeta. Porque, naturalmente, as mudanças climáticas, elas por serem planetárias, elas geram retração e expansão de biomas do planeta inteiro. Só que nesse texto específico, o autor ele fala da Amazônia por conta da área de estudo dele, que ele estuda pássaros, ele é ornitólogo. E ele usou muito isso para especiação de pássaros ao longo da carreira dele. Mas isso pode ser aplicado para qualquer vegetação, em qualquer lugar do mundo. Qualquer vegetação que fique isolada em pequenos núcleos por uma mudança climática e depois, com uma nova mudança climática, esses pequenos núcleos vão ser interligados, vão formar corredores, ou uma mancha única, tudo isso é aplicável à teoria dos refúgios. Tudo está dentro do mesmo contexto. Mas aqui no Brasil a gente vai encontrar muito mais trabalho falando sobre a Amazônia, que a Amazônia é muito mais estudada do que os outros biomas brasileiros, né? Acho que, tirando a Amazônia, depois vem o Cerrado, fica a Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. São os 3 biomas mais estudados do Brasil. O restante as pessoas ignoram, no geral. Mas não estou falando que é para ignorar, não. Estou falando que acontece. No meio científico, as pessoas estudam muito pouco os outros biomas. Mas, dentro desse contexto, qualquer bioma pode ser considerado dentro do contexto da teoria dos refúgios, desde que seja observável essa retração, expansão do bioma. No caso, por exemplo, a Mata Atlântica, ela expande e retrai também, mas não no litoral. Porque o litoral, algumas partes do litoral, sim, localmente, mas não a ponto de formar núcleos muito, muito definidos. Porque a Mata Atlântica, no litoral, mesmo com uma diminuição do nível do mar, a quantidade de chuvas no litoral, ela se mantém, de certa forma, constante, por conta das massas úmidas vindas do Oceano Atlântico. Então, a Mata Atlântica não sofreu tanto essa nucleação por conta das glaciações quanto a Amazônia, por exemplo, Cerrado, Caatinga. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fica à vontade para... Respondeu sim, professor. Deixa eu só fazer mais em relação àquele slide anterior, que o senhor mostrou uma nova nomenclatura sobre bioma, acho que é que seria um fragmento menor do bioma. Não era ecótono, será? Biocótono? Ecótono, obrigado. Ecótono. É um termo bem utilizado, ecótono. Acho que até no texto que eu passei para vocês deve ter alguma... Eu acho que eles mencionam ecótono em algum momento. É a transição entre um bioma e outro. Então, falamos da relação do clima com os biomas, que todo bioma está em equilíbrio com o clima, e ao longo do tempo o clima muda, os biomas também, e que a teoria dos refúgios tem que estar dentro desse contexto, tá? Apesar da teoria dos refúgios, como vocês viram no texto, o texto fala muito bem disso, que a teoria dos refúgios não é amplamente aceita. Até no final do texto, se vocês repararem, tem uma discussão extensa sobre o porquê que quais os pesquisadores que
que não aceitam, por que eles não aceitam, e o próprio autor, no próprio texto, ele mostra, ele discute por que não é aceito e por que a galera que não aceita ignora algumas evidências importantes recentemente sobre a teoria dos biomas. Mas vamos continuar aqui. Teoria dos refúgios. Então, a classificação de biomas que eu vou trazer aqui para você é a classificação do Whittaker, ou Whittaker, não sei como é que pronuncia corretamente o nome dele, mas é de 1967, é uma classificação muito comum de estar presente em livros, que ela é uma classificação bem simples. Ela usa um gráfico para classificar os biomas mundiais. Então, a gente tem precipitação anual. O que isso quer dizer? Quanto que chove ou neva ou cai granizo, seja lá o que for, água caindo do céu, seja em estado sólido ou estado líquido, é isso daqui. Vai estar nesse eixo aqui. Então, quanto mais... Vamos desenhar aqui. Se eu subir para cá, eu tenho mais chuva, ou mais neve, ou mais granizo, qualquer precipitação. Aqui, então já vimos esse eixo aqui. Agora vamos para o outro eixo. Esse eixo aqui é a temperatura média anual. Então eu tenho aqui áreas muito frias e aqui as áreas mais quentes do planeta. Então eu tenho uma relação entre precipitação e temperatura. Ou seja, eu consigo, a partir disso, associar os dois. Eu posso ter uma área quente e úmida, quente e mais ou menos, com uma precipitação mais ou menos, e uma área quente e seca. E a partir disso, você tem essa figura aqui, curiosa, com alguns biomas mundiais, segundo essa classificação aqui, porque eu poderia fazer esse gráfico com outras classificações de biomas que existem por aí. Então, vamos começar a destrinchar esses biomas agora. Aqui tem a média anual de temperatura, como eu falei. Esse gráfico aqui, às vezes vocês vão encontrar ele espelhado, tá? É muito comum vocês encontrarem ele espelhado para cá, com essa escala aqui de temperatura invertida. É muito comum. Mas eu prefiro esse, que a escala de temperatura não está invertida. Mas eu só estou alertando para vocês, porque eu não sei qual material que vocês vão encontrar na trajetória acadêmica de vocês. Os biomas de clima quente são esses três aqui, segundo essa classificação. A floresta tropical úmida, que é a área que tem a maior precipitação anual, que chove mais, que tem mais umidade e que tem a maior temperatura. A savana é a floresta tropical sazonal, que é uma área que chove mais ou menos e que tem temperatura alta. Dentro dessa área aqui, a gente tem, é o que eu expliquei naquele mapa, que eu não lembro quem perguntou, mas que foi perguntado em relação ao mapa, que a savana aqui, ela está junto com a floresta tropical sazonal, que seria um cerrado, por exemplo. A savana aqui poderia ser uma caatinga. Ela está dentro dessa mesma classificação aqui, na mesma área climática. E numa área muito quente e muito seca, chove muito pouco, você tem um deserto subtropical, que é um deserto quente, famoso deserto quente, porque existem desertos frios também, já vai ver. Então, esses são os três biomas de clima quente. Vamos ver cada um deles agora. Alguém tem alguma dúvida sobre esse gráfico? Ficou claro, não ficou claro? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Senão a gente segue. Professor, dá licença. Claro, fica à vontade. Quais são os hotspots do Brasil? Os hotspots do Brasil, de endemismo que você fala? Isso. E de espécies endêmicas e riscos de extinção, por favor. Os hotspots do Brasil, praticamente o Brasil todo, né, é um hotspot. Você tem a Caatinga, um hotspot de endemismo. É que a hotspot, isso varia de acordo também com o autor, né? Qual é o índice de endemismo,
Tem toda uma classificação em relação a isso. Por exemplo, tem gente que diz que tem que ter 1.000 e poucas, eu não lembro de cabeça se é 1.500 espécies endêmicas, aí tem uma questão de espécies em risco de extinção, tem um cálculo para isso. Mas, no geral, considera-se a Amazônia, na verdade, em ordem. Isso pode ter mudado, tá? Cerrado Caatinga, porque o Cerrado tem um endemismo alto pra caramba, e a Caatinga também. A Amazônia, que tem um endemismo muito mais, não na floresta como um todo. Quando a gente fala de endemismo na Amazônia, as pessoas pensam que a espécie ela habita a Amazônia inteira, mas a Amazônia tem áreas ali com variações paisagísticas, climáticas, de solo, que gera alguns endemismos. Então, são basicamente esses 3. Mas, especificamente, isso varia de acordo com a fonte que você vai usar de dado, o autor, porque, basicamente, qualquer área pode ser hotspot, né? Depende do critério que você está usando, da escala que você está usando. Mas Amazônia, Cerrado e Caatinga são... E Mata Atlântica, não? E Mata Atlântica, desculpa, esqueci da Mata Atlântica, é verdade, Mata Atlântica. E Mata Atlântica. Acho que principalmente Mata Atlântica. Não, na verdade, principalmente é Cerrado e Caatinga, mas a Mata Atlântica também, pelo fato da Mata Atlântica, que aí não é nem a questão só do endemismo. A Mata Atlântica, o problema é que é o bioma mais destruído daqui do Brasil, porque a cidade do Rio de Janeiro, enfim, as cidades litorâneas todas foram construídas sobre áreas que eram Mata Atlântica. E tem um livro chamado A Ferro e Fogo, que é do... Cara, esqueci o nome dele. Não é Gerald Diamond, não. Esqueci o nome dele. Caraca, é um cara famoso. A Ferro e Fogo, se alguém puder ver no Google para mim, é um livro importantíssimo para entender a degradação da Mata Atlântica. Porque como os trens eles eram trens Maria Fumaça, você precisava de lenha, né, carvão para mover o trem. Então, as maiores árvores da Mata Atlântica elas eram todas cortadas para alimentar os trens. Por isso que o nome do livro é Ferro e Fogo, que é uma história da degradação da Mata Atlântica. É um livro muito interessante, é grande, mas é muito interessante para vocês que são acadêmicos de geografia. Eu tinha esquecido da Mata Atlântica. Foi gafe minha, desculpa. Mas a Mata Atlântica é um hotspot, sim. Principalmente pela degradação dela. Porque plantou-se café na Mata Atlântica, derrubou a Mata Atlântica para plantar café, depois entrou gado, questão das próprias cidades, madeira para fazer carvão. Na Floresta da Tijuca, inclusive, tem, se fizer fazendo trilha lá, tem as áreas que eram áreas que eles faziam carvão na Floresta da Tijuca. Você consegue, tem até isso mapeado em vários trabalhos aí, você consegue achar essas áreas de carvão. Enfim, Mata Atlântica foi muito devastada. Inclusive, várias espécies daqui da Mata Atlântica foram extintas. De aves, enfim. Enfim, vários grupos. Mas obrigado por lembrar. Gafe minha, esqueci da Mata Atlântica. Mas esses são os hotspots, basicamente. Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Senão a gente segue. Respondido? Caía? Não caía? Eu acho que respondeu o Thiago, sim. Beleza. Não, tranquilo. Então vamos falar de cada um desses biomas de clima quente, separadamente. Floresta tropical úmida, ela também é chamada de floresta tropical pluvial. Vocês vão ver esse termo às vezes. Vai depender da classificação que você utilize. É uma floresta densa, estabelecida, como a gente viu no gráfico, num clima quente e úmido, e é uma floresta estratificada, geralmente. Claro que a fisionomia vegetal pode mudar de acordo com variações locais de solo, de disponibilidade hídrica, mas, no geral, é uma floresta estratificada e densa. Além disso, a pluviosidade é muito intensa, porque ela precisa de chuva intensa para se manter.
E é importante falar que a floresta amazônica e a Mata Atlântica estão dentro da floresta tropical úmida. Claro que a Mata Amazônica e a Mata Atlântica, elas são diferentes. Elas não são o mesmo bioma do ponto de vista local, mas do ponto de vista global, dessa classificação global que eu apresentei para vocês, você pode considerar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta tropical úmida africana, tudo isso como um mesmo bioma, apesar das espécies serem completamente diferentes entre elas, espécies animais e vegetais, apesar de terem variações evolutivas de dispersão de grupos ali, mas num contexto global, a gente considera nessa classificação floresta tropical úmida. Beleza? Alguma dúvida? Fique à vontade para fazer qualquer colocação, tirar qualquer dúvida. Fique à vontade. Então, passando. A savana. Aqui tem uma savana típica africana. A caatinga brasileira é um pouco diferente disso daqui, mas a pluviosidade ela é baixa, a pluviosidade anual numa savana, ela é baixa, e ela é sazonal. Você tem períodos secos muito bem marcados. E esses períodos secos, eles podem ser mais longos ou mais curtos. E isso daqui vai definir uma savana. E a vegetação savânica, ela é adaptada a essa escassez hídrica. Você vai ter plantas que, no geral, perdem folha no período seco para evitar a perda de água. Então, em períodos de escassez hídrica, a vegetação perde folha, ela fica com um aspecto bem seco, para evitar essa perda de água, e qualquer chuvinha, qualquer evento de pluviosidade, essas plantas elas já recuperam em poucos dias as folhas para eventualmente se reproduzir e manter ali a espécie. E é importante falar que a caatinga está dentro desse contexto, o contexto de savana. Ela, inclusive, em algumas classificações, não se chama de caatinga, chama-se de savana, porque caatinga é um nome local. Caatinga é uma palavra em tupi-guarani que significa mata branca, porque, exatamente por conta dessa perda de folhas no período seco, em que a vegetação fica com aspecto esbranquiçado, por conta do período seco, desse mecanismo evolutivo de perder as folhas para não perder água. Então, caatinga é um nome local, em muitas classificações e muitos mapas, vocês vão ver a caatinga e o cerrado brasileiro classificado como savana, tá? Só que o cerrado seria uma savana muito mais úmida, nesse contexto aqui, porque o cerrado também tem pluviosidade sazonal, só que o período seco não é tão seco quanto o da caatinga, por isso que a vegetação é mais densa, em média, e a estação chuvosa é muito mais intensa. A própria hidrografia da área de cerrado é uma hidrografia com rios perenes. Na caatinga você tem uma escassez hídrica tão grande que a maior parte dos rios são intermitentes. Num determinado período do ano, eles secam. Só os rios principais, só a drenagem principal, que no geral fica com água no seu leito. Então, tem essa variação, mas em mapas regionais vocês vão encontrar tudo isso agrupado como savana. Beleza? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Então, continuando. Desculpa. Deserto subtropical. São os famosos desertos quentes. São as áreas de maior escassez hídrica na região subtropical. A vegetação predominante é rasteira de cactáceas. São cactos, que são plantas adaptadas a essa constante falta de chuva. Existem vegetais que conseguem ter maior porte. Esses vegetais de maior porte, eles são vegetais que têm alguma adaptação para essa escassez hídrica. Ou têm folhas adaptadas, ou têm troncos adaptados para armazenar água, tem alguma adaptação
para conseguir armazenar água ou não perder água, ou as duas coisas. Então, deserto subtropical é isso. Exemplos de deserto subtropical: Saara, os desertos subtropicais famosos que a gente tem no geral, os desertos quentes. E engana-se quem acha que o deserto não tem uma biodiversidade importante. Desertos são áreas que têm vida, e vida muito em contexto muito endêmico no geral, adaptadas àquelas condições ali de estresse. E essa diversidade muitas vezes é invisibilizada por uma ideia de que o deserto ele é uma área extremamente hostil à vida, e por ser hostil à vida você não tem ali uma diversidade biológica. É óbvio que a diversidade em números de espécies de um deserto comparado com uma floresta tropical úmida não tem como comparar. Mas existe uma diversidade importante de espécies no deserto. E eles são muito sensíveis. Essas espécies, no geral, são sensíveis a impactos ambientais. A atividade humana, a degradação de solos, porque elas já vivem num equilíbrio ali muito tênue entre escassez hídrica, um tipo específico de solo, parece uma vegetação muito resistente, e mesmo para aquelas quantidades, para aquela condição ali de clima, só que às vezes é uma vegetação muito sensível a algum tipo de poluição, é uma vegetação que às vezes demora muito tempo para se recuperar, caso seja removida, exatamente pela indisponibilidade hídrica, falta de nutrientes ali disponíveis. Então você tem uma série de fatores que tornam os desertos muito, muito importantes para biogeografia e também para alguns programas de preservação, né, para evitar que essas espécies sejam extintas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, senão a gente segue. Seguindo, então. Biomas de clima temperado. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui para evitar barulho. Segundo essa classificação aqui, que eu trouxe para vocês, a gente tem floresta temperada úmida, que seria a floresta de clima temperado. O que é o clima temperado? É o clima que tem as estações do ano muito bem marcadas, um inverno muito rigoroso, um verão quente. Se essa região temperada for úmida, tiver uma precipitação alta aqui, você vai ter a floresta temperada úmida. Aí a gente tem a floresta temperada sazonal, que é o equivalente de uma savana numa área temperada, mal comparando, tá? Não vamos comparar de uma forma... É só uma maneira de vocês lembrarem isso, mas essa comparação que eu fiz agora é um pouco grosseira. Mas como se você diminuir um pouco o clima, a temperatura, se diminuir um pouco a temperatura de uma savana, você vai ter uma floresta temperada sazonal, mal comparando aqui, só para vocês entenderem cognitivamente isso daqui. A gente tem os bosques e campos arbustivos, que a gente já vai ver em detalhes, e a gente tem o campo temperado e o deserto frio. Opa, passou um monte de coisa aqui. Opa. Então, a floresta temperada úmida, ela tem uma alta pluviosidade, né, uma alta precipitação, e ela é uma floresta densa, estratificada, cheia de musgos no solo, uma vegetação tem bastante árvores de grande porte, uma paisagem muito, muito comum em filmes de fantasia, né? Vocês devem estar familiarizados com essa paisagem em filmes de fantasia. Isso daqui é uma floresta temperada úmida. Ela, basicamente, é como se fosse uma adaptação, né, mal comparando,
de uma floresta tropical úmida para um clima com invernos mais rigorosos e verões não tão quentes quanto nos trópicos. Então, seria basicamente isso, tá? A floresta temperada sazonal, ela tem uma pluviosidade média. Ela não é seca, mas ela também não é extremamente úmida. E, obviamente, ela está no clima temperado. A vegetação é de grande porte, mas é menos estratificada. E é aquela vegetação que também é muito comum em filmes, que no outono, né, fica com essa cor aqui, meio avermelhada, amarelada, que está perdendo, as árvores perdem as folhas, exatamente por essa mudança de estação ali, e ela perde as folhas, a vegetação perde as folhas como um mecanismo também de defesa, de se preparar para um período de baixa disponibilidade hídrica, tá? E o bosque, o campo arbustivo, ele é uma área que é fria, basicamente, por ser não vou usar o termo fria, mas é temperado, então tem invernos rigorosos, só que tem uma baixa disponibilidade hídrica. Então você tem uma vegetação mais rarefeita, mais esparsa. Arbustos são o que predominam nessa vegetação. E então, por conta dessa baixa pluviosidade, não tem como essas áreas serem colonizadas por vegetação de grande porte, por grandes árvores. Então, você tem uma vegetação com essa fisionomia aqui muito mais rarefeita, com arbustos que não chegam a ser árvores com grandes troncos, grandes copas. Isso você vai ver em áreas mais úmidas, tá? Então, esses são os 3 biomas de clima temperado. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tirar alguma dúvida. Senão a gente segue. Professor, quando você fala... Opa. Quando você fala estratificada, Uhum. você no slide anterior. Tá. Volta lá. Você diz essas árvores que são mais espaçadas, que não é que nem a Amazônia, que é bem fechado, né? Você não consegue transitar muito, por exemplo. Uma pessoa não conseguiria transitar. Uma pessoa conseguiria transitar por essa área, no caso. A floresta estratificada, desculpa, eu realmente tinha que ter definido isso. Não sei se já entraram numa floresta tropical aqui, do Rio de Janeiro mesmo, na vida de vocês. Mas vocês repararem, uma floresta preservada. Você vai ver que você tem as árvores maiores, embaixo das árvores menores você tem umas árvores médias, embaixo das árvores médias você tem uma vegetação mais ou menos. Então é isso que você falou, é muito densa. Você tem estratos, você tem árvores maiores, cobrindo árvores menores, cobrindo arbustos menorzinhos. Às vezes você ainda tem ali no solo da floresta alguma vegetação rasteira. Então você tem estratos de copas de árvore. Você tem camadas de árvore ali. É isso que estratificada quer dizer. É muito densa, que você, sem um facão, não conseguiria transitar. Diferente de uma floresta temperada sazonal, por exemplo, que você anda aqui numa boa. Porque não tem tanta estratificação por conta da própria incidência. Isso tem uma explicação em relação à radiação solar, porque essas áreas recebem menos radiação solar. Então, o sol não consegue penetrar muito nas copas das árvores grandes para fornecer energia para a vegetação que está embaixo. Então, é meio que inviável ter muitos estratos. Em áreas mais equatoriais, mais tropicais, você tem uma insolação muito grande. Então, mesmo com árvores com copas enormes e muito altas, ainda consegue passar radiação solar para alimentar estratos abaixo dessas copas grandes, de estratos de árvores ali abaixo, que ainda consegue passar mais um pouco para alimentar plantas, muitas vezes, que têm exigências de luminosidade mais baixa. Uma coisa curiosa é que, no geral, plantas de interior, que as pessoas compram para ficar dentro de casa, são plantas que
são plantas que ficam embaixo dessas copas de árvore. No caso pensando no contexto aqui, tropical úmido, tá? Elas são plantas que têm baixa exigência de luz. Elas precisam de luz, mas você pode botá-las numa janela, sem luz direta ali, que elas vão sobreviver, vão crescer tranquilamente, porque numa floresta elas estariam embaixo de camadas e camadas de folha e receberiam muito pouca luz solar de forma difusa. Mas essa energia só é possível chegar ali porque tem muita energia solar chegando nos trópicos. Mas quando você vai para zonas temperadas, essa energia ela já chega menos energia. Já tem períodos, o inverno recebe menos energia ainda. Então é muito difícil as florestas conseguirem se estratificar se não tiver muita umidade. Não sei se eu já respondi a sua pergunta. Senão eu explico de novo. Não, dá para entender. Beleza. Mas acho que mais alguém queria perguntar. Eu ouvi duas pessoas falando ao mesmo tempo, abrindo o microfone ao mesmo tempo. Mas fica à vontade, quem quiser perguntar. Então, mais ninguém quer perguntar? Tinha achado que tinha mais gente para perguntar. Então, vamos seguir. O campo temperado é uma área mais seca da região temperada e, por isso, não tem como ter vegetação de grande porte. Então, você tem uma vegetação mais rasteira, você tem gramíneas. Gramíneas são um grupo de vegetais que são, no geral, gramas, né? Só que a gente imagina a grama como aquelas gramas de jardim, mas tem gramíneas bem altas. Altas para uma gramínea, tá? Mas esses campos aqui temperados, eles são áreas que não tem tanta pluviosidade assim e tem as estações do ano muito bem marcadas por estarem em áreas temperadas. E esses campos temperados, eles não confundam eles com campos de altitude, que tem uma vegetação também de predomínio de gramíneas, mas esse predomínio de gramíneas se dá pelo fato daquela altitude você ter baixa disponibilidade hídrica. Então, árvores de grande porte não conseguem se estabelecer naquela altura. E agora os biomas de clima frio, que temos dois segundo essa classificação, a floresta boreal e a tundra. A floresta boreal, você tem o predomínio de coníferas. O que são coníferas? Pinheiros, basicamente. Você tem a precipitação, do ponto de vista daquele gráfico, a precipitação média, não precipita muito, mas também não é uma área com estresse hídrico. E ela tem uma transição entre o clima frio mesmo, para o clima temperado. Então, muitas dessas florestas, elas vão ficar cobertas por neve uma boa parte do ano, no inverno, e na passagem do inverno, né? Mas existem esse tipo de floresta em áreas que estão em áreas com inverno menos rigoroso. Então vai depender muito. Se você olhar aqui para o gráfico, você vai ver que existe um range aqui, uma faixa de temperatura e de pluviosidade que esses biomas podem ocorrer, tá? Alguns são mais restritos em precipitação e mais amplos em temperatura, outros são mais restritos em temperatura e mais amplos em precipitação. Isso vai variar muito. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Fica à vontade para perguntar, gente. Alguém levantou a mão ou botou no chat. Eu não estou conseguindo ver o chat. Então eu peço que se alguém colocou alguma coisa no chat, que alguém leia para mim, por favor. Não? Ninguém quer fazer pergunta? Eu ouvi um barulhinho. Foi sem querer aqui. Não, tranquilo, beleza. E então é isso, a floresta boreal. Tem esse nome bonito, eu acho o nome bonito para floresta. Muita gente chama de floresta de coníferas ou floresta de pinheiros. Esse nome varia de acordo com o autor, de acordo com a classificação, como eu falei para vocês. Abrindo lá o Manual Técnico de Vegetação do IBGE, vocês vão ver que tem infinitas classificações para esses biomas. Mas eu acho contraproducente ficar trazendo essas classificações para vocês de uma forma enciclopédica. Por isso que eu prefiro que vocês entendam a relação entre umidade, temperatura,
e a partir daí você já tem uma base para entender qual que é a classificação. E, por fim, as tundras. Tundras são áreas com precipitação muito baixa, vegetação rasteira e muito rarefeita, o clima é frio pra caramba, e parte do ano a vegetação fica coberta de gelo e predominam ali vegetações rasteiras com muitos musgos e líquens. E esses musgos e esses líquens, eles são muitas vezes adaptados a áreas muito restritas. E essas tundras, existem tundras de áreas altas, tundras de altitude, e existem tundras que estão na área, em áreas que ficam congeladas boa parte do tempo, e áreas periglaciares, áreas por volta de geleiras. Tem áreas que tem as tundras, elas são no planeta Terra os biomas mais adaptados à escassez hídrica e ao frio. Eles são biomas bem interessantes, as tundras. E, como eu falei de líquens, é importante, só para deixar claro para vocês, que líquens é uma simbiose entre fungos e algas. É isso daqui. Esse é um líquen que a gente encontra na foto de líquens que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas os líquens de tundra são líquens um pouco mais diferentões para a gente. Mas é basicamente isso, a simbiose entre fungos e algas que geram esses líquens que parecem para quem não está acostumado, acha que é musgo, mas na verdade não é um musgo, porque o musgo ele é uma briófita, ele é uma planta, e o líquen não é uma planta, ele é uma associação de fungos com algas. Mas, só para deixar isso claro, porque muita gente às vezes se confunde nessa classificação de o que é um líquen, a diferença de um líquen para o fungo. Para um musgo. E alguma dúvida, alguma colocação? Fique à vontade, senão a gente segue para o último slide teórico de hoje, para falar da avaliação. Para fechar a aula de hoje, último slide teórico, que a aula que vem a gente vai falar disso mais a fundo, porque eu preciso de mais tempo para falar com muito mais calma sobre esses biomas, que são os biomas do Brasil. Esse mapa aqui é um mapa pela base cartográfica do IBGE. Tá? A gente tem a Amazônia, todos conhecem, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, ou os Pampas, né? E o Pantanal. Tá? O Pampa, aqui no Brasil, é um equivalente à classificação de campo temperado. Tá? Então, aqui a gente chama de campo, de Pampa, mas nada mais é do que um campo temperado. A classificação que a gente viu anteriormente. Cerrado e Caatinga, savana. Mata Atlântica, Amazônia. E vou botar aqui o Pantanal com muitas aspas, tá? Vocês vão ver na aula que vem por que eu vou botar muitas aspas no Pantanal. Pode ser considerado floresta tropical úmida. O Pantanal com muitas aspas, porque o Pantanal ele é uma situação extremamente específica que tem uma discussão assim ferrenha, uma briga de foice, se o Pantanal é ou não um bioma. Então, isso... Eu ia até te perguntar, porque eu já li falando que o Pantanal, na verdade, seria uma zona de transição, né? Exatamente. Isso tem uma briga de foice em relação a isso, mas a gente vai entrar nisso na aula que vem, mas para o IBGE, que é o órgão oficial que dita isso, o Pantanal é um bioma. Mas, para muitos pesquisadores, ele é uma área de transição, não é um bioma estrito sensu. Ele não teria como ser considerado como uma coisa só, né? Vai ter áreas do Pantanal que vai ter mais semelhança com o Cerrado, áreas do Pantanal que vai ter mais semelhança com uma floresta úmida, e as áreas que alagam, basicamente, o Pantanal tem essa característica de alagar no período úmido, por ser uma área rebaixada, você ter uma vegetação que
é uma vegetação de uma floresta úmida, basicamente, só que tem um período que ali não está alagado. E isso a gente vai discutir em mais detalhes na aula que vem. O Pantanal é um caso muito, muito curioso do Brasil e vai depender da escala de análise, da classificação que você usa. Não existe certo e errado nisso daqui, tá? Isso aqui é muito dependendo da sua classificação. A gente vai ver que a Mata Atlântica ela pode ser dividida em diversos tipos de florestas, em diversos ecossistemas. Por exemplo, vou deixar no ar essa pergunta e não vou responder. Vou responder só na aula que vem para vocês. Manguezal faz parte de qual bioma? Eu acho que é uma área de transição entre a Caatinga e o Cerrado. Manguezal? Eu acho que é da Mata Atlântica. Mas existe manguezal no litoral do Brasil praticamente todo. Aí eu vou deixar essa pergunta na mente de vocês. Não vou responder, só fiz a pergunta, vou deixar para vocês pesquisarem e aula que vem a gente responde. O que o manguezal faz parte de qual bioma? Porque isso é importante para vocês entenderem. Professor, eu tenho uma dúvida. Agora que você estava falando do Pantanal, eu me lembrei de, tipo, coisa que aparece muito em desenho e até série americana, que, tipo, é pântano, né? E eu sei que ele fica mais, assim, pelo sul, assim, tipo, pela Louisiana e tal. Mas, então, o pântano é um bioma de transição ou é um bioma? Excelente pergunta. O pântano que... Não existe um tipo de pântano, tá? Pântano é qualquer área, pântano do ponto de vista geomorfológico, ele é qualquer área alagada. É igual brejo. Tanto é que existem brejos litorâneos, brejos de altitude, brejos de margem de rio. Mesma coisa com pântano. Pântano pode ser muita coisa. Não é uma classificação de bioma. Ele é mais uma classificação em relação a estar alagado. Aí, respondendo a sua pergunta, sobre os pântanos da Louisiana, os pântanos dos Estados Unidos, que tem em diversas séries, né, os Everglades e tal, são áreas que é uma transição entre, geralmente são rios que jogam sedimento pra caramba. Vocês vão ver isso, porque é difícil explicar isso sem entrar em uma área muito técnica, mas eu vou tentar explicar de uma forma didática. Vocês sabem o que é um delta de um rio? Que é onde o rio desemboca no mar? Já ouviram falar esse termo, delta de rio? É quando o rio desemboca no mar. Já ouviram? Sim. Já sim. Beleza. Existem deltas de rios que são dominados por ondas, que são deltas que as ondas são mais fortes do que a vazão do rio. Existem deltas dominados por maré, que a maré é ali que vai ditar a regra, e existem deltas dominados pelo rio. No caso desses pântanos americanos, a maioria deles eles são dominados por, ali pegar Nova Orleans e tal, são deltas dominados pelo rio. Então o rio ele consegue levar muito sedimento e fazer verdadeiros bancos de areia para dentro do mar. Então você tem uma área alagadiça, que fica alagada uma boa parte do tempo. E a vegetação acaba tendo que se adaptar àquilo. Mas, no geral, é uma vegetação que pode variar de acordo com o clima. Então, você pode ter áreas do mundo, você tem áreas do mundo que tem essa característica e tem uma floresta tropical úmida. É o exemplo, por exemplo, da Amazônia. Você tem áreas da Amazônia que é muito semelhante, por exemplo, aos pântanos da Louisiana do ponto de vista hidrológico, de ter água ali o tempo todo, de ficar alagado em um determinado período do ano. Só que pelo clima ser mais quente, você tem outros nomes ali, nomes locais e tal. No caso dos pântanos americanos, você tem uma transição para um clima temperado ou um clima temperado.
Então você já vai ter uma floresta tropical úmida ali. Então a classificação do bioma seria floresta tropical úmida, mas geomorfologicamente aquela é uma área alagadiça. Seria ou um delta dominado por rios, ou um pântano mesmo, é um nome que já supre, já explica que é uma área alagada. Enfim, tem nomes diferentes para tudo isso. Eu vou mostrar para vocês no Google Earth para vocês visualizarem isso melhor daqui a pouquinho. Deixa eu só fechar aqui, eu já abro o Google Earth e mostro para vocês esses pântanos americanos, porque é muito interessante. A gente compara com a Amazônia, com as áreas alagadiças de lá, para vocês terem uma noção do que eu estou falando mais claramente. Mas ficou claro? Não sei se ficou claro. Eu tive que dar uma volta para responder. Ficou assim. Era uma dúvida uma curiosidade, assim, que sempre veio à cabeça. E é porque nos Estados Unidos tem uma área lá que é repleta desses pântanos, uma área importante, né? Toda uma questão ali histórica, até de identidade nacional dos Estados Unidos vinculada a isso, que é legal pra caramba. Sim, inclusive esses pântanos estão localizados só no estado da Louisiana ou também nos arredores? Tem os pântanos dos arredores ali. Eu não sei se são... Agora eu não vou saber de cabeça se eles são tão expressivos em tamanho, mas no litoral americano tem algumas outras áreas alagadas nesse contexto, mas os da Louisiana são os mais clássicos dos Estados Unidos mesmo. Eu vou botar aqui no Google Earth para a gente ver lá na imagem de satélite, que é bonitão ver por imagem de satélite os pântanos da Louisiana. Mas aí, só para fechar aqui, para a gente abrir o Google Earth já, vamos falar dos biomas do Brasil. Aqui, hoje, na aula de hoje, eu não vou destrinchar esses biomas, mas é importante destacar que os nomes locais e regionais vão perseguir vocês na vida de vocês como professores de geografia e geógrafos, porque grupos humanos botam nomes diferentes do que a academia. Às vezes a academia absorve alguns desses nomes, às vezes absorve parcialmente, às vezes não absorve, você vai ouvir vários nomes diferentes para a mesma coisa. Não significa que um esteja errado em relação ao outro, só significa que você está usando outro critério de classificação. Os 6 biomas, a classificação, como eu falei, dos biomas brasileiros são 6 pelo IBGE, oficialmente é isso. Isso é absoluto? Não, isso é questionável. Tem várias pessoas que questionam essa divisão aí, principalmente por conta do Pantanal. E é importante vocês lembrarem, quando olharem esse mapa aqui, que isso daqui é a cobertura original dos biomas. Os biomas estão todos reduzidos por ocupação humana, tá? Isso aqui é a cobertura original, se não tivesse gente aqui no Brasil. Como tem cidades, tem estrada, tem, enfim, desmatamento por N motivos, a gente tem os biomas menores do que essas manchas aqui que estão nesse mapa do Brasil, que são os polígonos oficiais do IBGE. Inclusive, existe um projeto chamado Map Biomas, que mapeia por sensoriamento remoto, por imagem de satélite, esses biomas, a cobertura atual deles. Inclusive, outras coberturas como pasto, como cidades, enfim, tudo isso é mapeado no Map Biomas. Esses dados são públicos, não sei se ainda estão públicos, acho que estão sim, mas eles são dados públicos e vocês podem, quem souber mexer com GIS, né, com Sistema de Informação Geográfica, com SIG, pode baixar esses dados e brincar com eles no ArcGIS, no QuantumGIS, ou qualquer outro software de SIG. Alguém levantou a mão, fica à vontade para perguntar. Professor, o senhor vai falar do trabalho? Eu só vou abrir antes o Google Earth e vou fechar falando do trabalho, tá? Que é essa avaliação 2 aqui. Só para mostrar lá os pântanos. Aí a gente... Vamos ver aqui, Google Earth. Ué. Você vai abrir.
Lausiana. Eu só posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Eu só acho assim, não estou dizendo que o Google Earth não seja útil, ele é bastante útil. Mas eu tenho assim, umas críticas meio que sérias a ele, especialmente na parte 3D, na parte de resolução. Às vezes eu vivo constantemente usando o Google Earth porque às vezes estou lendo livros sobre coisas específicas de geografia, e na parte 3D dificilmente você consegue ver as coisas em 3D. E tem algumas partes, principalmente da Amazônia, que tem uma resolução muito baixa e tem algumas partes que não tem imagem, tipo assim, é só um bloco verde, sabe? Então, você acha que pode vir a ter um sistema melhor do que esse, assim, no futuro próximo? Uma melhor resolução, principalmente uma construção de mais relevante, sabe? Isso, vocês vão aprender em sensoriamento remoto por que disso. Isso tem a ver, por exemplo, você não vai ter esse problema nos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos você tem um imagiamento muito maior do que você tem imagiamento na Amazônia, por exemplo, em outras áreas do Brasil, porque imagina, o Google Earth, ele compra imagens, ele não produz as imagens, né? Ele compra imagens de diferentes missões, diferentes sensores. Então tem Landsat 8, Landsat 5, todo o grupo de imagens Landsat, que são sensores de média resolução. Imagina que sensores de média resolução são sensores que produzem imagens de qualidade média. Falar qualidade está errado, mas é de resolução média, resolução espacial, com pixels médios. Como se fosse uma câmera de um celular que é intermediário. Esses sensores são sensores mais comuns, que têm o imagiamento do mundo todo. Só que esses sensores, no mundo todo, entre muitas aspas, tá? Tem áreas que não tem. Mas esse imagiamento desses sensores Landsat 8, Landsat 5, eles são limitados, porque tem áreas que, às vezes, eles fazem a imagem e tem nuvens. Porque aquela imagem tem que ser descartada. Às vezes tem um erro na hora do sensor pegar a imagem, porque tem uma turbulência no sensor e a imagem sai tremida, sai com alguma falha. E as imagens de melhor resolução, de resolução alta, resolução espacial alta, vocês vão ver em sensoriamento remoto que existem vários tipos de resolução, são as imagens que visualmente para a gente são as mais bonitas, são imagens muito caras. E o sensor, no geral, você tem que pagar para o sensor ir para alguma área e imagiar essa área. Então, se você vai em países desenvolvidos, você vai em países da Europa, o país da União Europeia, você vai nos Estados Unidos, você vai no Canadá, você vai encontrar imagens de satélite disponíveis que o Google Earth comprou de resolução muito alta, muito melhor, sem nuvens, porque é o interesse deles, imagiar de forma atual e de alta resolução esses países. Em contrapartida, se você for em cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, você também vai encontrar essas imagens de alta resolução. Agora, quando você vai para a Amazônia, para Caatinga, para áreas do semiárido, na Caatinga, então você vai encontrar imagens péssimas, porque são imagens do geral do Landsat. Então, são imagens de sensor de média resolução. Então, você sai de um sensor de alta resolução, vai para o sensor de média resolução e você sente essa diferença de resolução. Isso é uma questão só de recurso mesmo, né? de imagiamento do planeta. Meio que uma geopolítica do imagiamento. Não é interessante imagiar a Amazônia em alta resolução, porque é caro e não tem gente ali, a densidade demográfica é baixa, né? Então, eles imaginam que não é interessante economicamente comprar imagens de alta resolução da Amazônia. Aí eles não compram. Aí fica o banco de dados incompleto, nesse sentido. Mas repara só, vai em cidades importantes e vê a qualidade da imagem. Depois tu vai para um lugar super remoto e vê se tu encontra a qualidade da imagem. Eu fiz essa comparação também, tipo assim, a imagem, a resolução é melhor, mas a montagem da dimensionalidade da imagem ainda é pobre. Tipo assim, o software ele ainda é muito primitivo, sabe? Sem falar em questão, tipo assim, por exemplo, certas referências de solo poderiam ser feitas. Tipo, ele poderia correlacionar dados de solos específicos e vegetação
quando você olhasse uma área, ele não te desse só uma mera imagem, ele te desse a estratigrafia daquela imagem. Entende o que eu quero dizer? Não, estou entendendo, mas isso... Também tem uma outra coisa, a questão dos artigos. Eu vejo muito isso, os autores eles não colocam o georreferenciamento quando eles vão se posicionar sobre alguma determinada área. E isso é perturbador, porque, tipo assim, por exemplo, esse último... Não querendo fazer nenhuma crítica, tá, professor? Isso é só um adendo. É para criticar mesmo. Esse último artigo que você enviou, por exemplo, ele enviou uma imagem, um desenho, né? Às vezes tem até mapa, sobre uns pontos do qual ele está falando no texto, né? Ele bota P1, 2, 3, 4, 5. Só que como ele não georreferencia, não me dá latitude e longitude, eu não consigo encontrar com precisão aquele ponto, entendeu? Então, tipo, você tem que ficar fazendo uma associação espacial que, às vezes, não corresponde com a realidade. E é complicado, Isso varia. Excelente crítica que você fez, porque e fica à vontade para criticar, porque... Não é só nesse artigo, não, professor. Em toda a literatura. Isso ocorre corriqueiro. Sim, é que vocês são acadêmicos, então vocês têm que aprender a criticar mesmo. Ciência é crítica, vocês têm que saber ler as coisas com senso crítico, isso é importante, em diversos sentidos. Essa questão de georreferenciar, isso varia muito da área da pessoa. Por exemplo, dificilmente você vai pegar um artigo de um geógrafo que não tenha um cuidado de georreferenciar, porque o espaço para a gente, o onde, é muito importante. Mas, por exemplo, o autor desse texto que eu passei para vocês, ele é biólogo. Então, para ele, é muito mais importante ele focar no processo ali teórico, na questão das espécies, da descrição teórica do que está acontecendo ali, do que ele quer mostrar. E até o mapa que ele apresenta é um mapa bem rudimentar, né? Não tem... É um mapa feito à mão. O artigo é dos anos 2000. Já existia cartografia digital nessa época, já era acessível, o cara podia ter feito o mapa digital, mas é uma questão da área. O foco que ele vai dar não vai ser um foco no onde, né? No fenômeno que ele está observando, que é a questão das espécies. Para a gente que tem muito onde como um método, a gente tem que saber onde estão as coisas, isso dá uma agonia. Mas é só um conflito de áreas, de metodologias. Isso acontece muito. Por exemplo, tu pega um artigo de um agrônomo sobre solo, ele vai provavelmente estar pensando na forma de intervir naquele solo, de transformar aquele solo num solo melhor para produzir tal cultura, outra cultura. Você pega um artigo de pedologia de um geógrafo, ele vai ter uma outra percepção. Pega de um geólogo, vai ter uma outra percepção. Depende muito da metodologia. Por isso que é importante vocês lerem artigos também de fora da geografia, porque senão a gente fica muito... E todas as outras áreas também é importante ler artigos de fora das suas áreas, para a gente não criticar o que é para ser criticado e perceber o que a gente também comete de erros ao escrever, a produzir academicamente as coisas. Então, mas é muito importante você criticar. Mas o Google Earth, não é nem que ele seja primitivo, ele tem um banco de dados muito grande, e manter esse banco de dados funcionando é meio brabo. O problema é que a gente ainda tem... Quem fizer a disciplina da Carla de geoinformação, ela provavelmente vai falar sobre isso. A gente tem hoje o que a gente chama de Big EO Data, que é Big Data, né, Big Data, da geoinformação, da observação do planeta. Você tem tanto dado sobre a superfície do planeta que é até difícil você filtrar quais os dados são bons. Porque, por exemplo, o Landsat, ele produz imagem direto, assim, mais ou menos semanal, se eu não me engano. Não lembro direito de cabeça. Mas vamos botar aí, arredondar para semanal. Uma imagem por semana de cada ponto que ele passa. Aí você tem uma constelação de satélites também gerando imagens. Você filtrar quais são as boas imagens, as imagens ruins, georreferenciar isso, enfim, é muito difícil. Aí, hoje em dia, eu, por exemplo, trabalho com sensoriamento remoto. A gente está tentando arrumar meios de processar esse conjunto grande de dados, está difícil. E isso é um problema para o Google também. Aí o Google disponibilizou agora uma plataforma gratuita
que é o Google Earth Engine, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma que os pesquisadores podem usar todo o conjunto de dados, sensoriamento remoto do Google, para produzir mapas, produzir gráficos, produzir suas pesquisas. Qual a contrapartida? Tudo que você produzir ali de mapeamento, de conhecimento, de algoritmo, é do Google também, é compartilhado com o Google. Então, essa é a solução que eles estão desenvolvendo para superar o excesso de dados sobre o planeta, que é difícil de você processar esses dados. Mas eu acho que em pouco tempo isso vai ser superado. Acho que é uma questão de tempo mesmo. Acho que talvez daqui a uns 5 anos isso já seja uma realidade. Eu lembro, quando o Google lançou o Google Earth Engine, eu estava num congresso internacional de cartografia, que foi aqui no Rio, em 2015. Eu lembro dos caras do Google mostrando para a gente, assim, apertando um botão e, na mesma hora, mapeando floresta tropical úmida no mundo todo. Uma coisa que, para você mapear no Brasil, demorava tempo de processamento. Na época, você demorava 1 ano para processar, com imagem de satélite e tal, e o cara fazendo em 15 minutos ali, processamento para o mundo todo. E eu achei aquilo dali, falei, isso daí é um truque de mágica do Google, isso daí tá, se for validar esse mapeamento aí, não tá certo, não. Hoje em dia, você em 1 minuto, você mapeia o mundo todo, se você quiser, só você desenvolver lá o algoritmo pelo Google Earth Engine. Você não precisa mais usar o processamento do teu computador, você usa o supercomputador do Google. Então, as coisas evoluíram muito rápido. Em 6 anos aí, a gente teve um avanço absurdo. Então, acho que nos próximos 5 anos você vai ver uma melhora muito grande no Google Earth, aí, o Pro, que a gente usa. Mas vamos ver aqui a Louisiana, os pântanos. Aqui o que eu falei para vocês, estão vendo aqui? Estão conseguindo enxergar bem ou não? Gente, estão conseguindo enxergar bem? Sim. Beleza. Sim. Reparem o seguinte, esse rio aqui, isso aqui é um rio. Ele avança em direção ao mar, aqui, ó. Ele avança em direção à plataforma. Então, você tem o rio trazendo sedimento e meio que assoreando esse mar aqui. Ele está jogando esses sedimentos e isso forma bancos de areia que são colonizados por vegetação. Então, você tem aqui esses pântanos famosos que nada mais são do que bancos de areias construídos pelo rio, porque aqui é uma área que tem poucas ondas. Se tivesse muitas ondas, isso tudo aqui seria erodido pelas ondas, tá? Alguém levantou a mão, fica à vontade. Perguntar. Não, ninguém levantou a mão, botou nada no chat. Eu vi um barulhinho. Mas aqui é um exemplo clássico dessas áreas alagadiças aqui, ó. Tudo isso daqui são áreas bem alagadiças por conta dessa sedimentação do rio. Isso daqui é um delta dominado por rio. Vocês vão ver isso em geomorfologia, quem ainda não fez. Vamos ver um outro delta. Delta do Nilo. Delta do Níger. Acho que é melhor. Vamos delta do Nilo, que é... Olha a diferença do delta do Nilo. Ele tem mais o formatinho de delta mesmo. Delta clássico. E vamos ver aqui o delta do Níger. Esse aqui é o delta do rio Níger. Ele é um delta... Estou certo aqui? Vou botar o nome aqui para não errar. Tá certo. Ele é um delta sem aquele formato ali do delta da Louisiana, tá? Eu nem sei o nome do rio lá. Mas, enfim, isso... Vamos dar do Amazonas aqui para vocês verem. O delta do rio Amazonas, ele forma várias ilhas. Mas porque a descarga do rio Amazonas é absurda. É alto pra caramba. A descarga é muito maior do que aquele rio que a gente viu lá na Louisiana. Então, forma essas pequenas ilhas aqui. Pequenas, não tão pequenas assim, tá? Comparado com o contexto amazônico. Mas essas ilhas são bem grandes. E essas
E essa sedimentação aqui forma áreas pantanosas também. Áreas que parecem... se semelham muito, do ponto de vista geomorfológico, com as áreas lá da Louisiana. A diferença é que aqui a gente está numa área tropical, que os padrões de espinha de peixe, ó, de desmatamento da Amazônia. Foi? Todo mundo viu? Ficou claro para vocês? Vamos falar do trabalho? Qualquer dúvida, qualquer colocação, fiquem à vontade, tá? Senão a gente fala do trabalho. Então, essa avaliação 2, o que eu pensei? Como vocês são uma turma de licenciatura, eu pensei em vocês construírem um infográfico educacional. E já vou explicar para vocês o que é esse infográfico e onde vocês podem fazer ele de uma forma bem fácil. Vocês podem utilizar o conteúdo aprendido na disciplina. Na verdade, não é que vocês podem, vocês vão usar um conteúdo aprendido aqui na disciplina e que esteja no currículo escolar do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ou do ensino médio. Vocês vão escolher um ano e um conteúdo que foi dado aqui. Não precisa ser exatamente igual ao conteúdo que foi dado aqui na disciplina, que é uma disciplina de nível superior. Pode ser algum conteúdo de interface. Vão pegar, tem que estar dentro da matriz curricular de geografia ou de ciências humanas no ensino médio, tá? Porque a BNCC, ela no ensino médio não tem geografia isolada. Vão pegar isso e vão fazer esse infográfico. Junto do infográfico, apresentar um documento no Word mesmo, ou em PDF, que vai conter as habilidades, que a BNCC ela tem habilidades lá, e os conteúdos da BNCC que foram abordados. E aqui é um outro, tá? E o respectivo ano da escolaridade. Então, você vai entregar um documento simples para mim, de uma página no Word, dizendo quais são as habilidades que você escolheu, os conteúdos ali, vai colocar o código da BNCC para eu consultar depois, e tem que ter uma coerência. Esse infográfico, se você escolher um infográfico de um conteúdo que você escolheu para o 6º ano do ensino fundamental, esse infográfico tem que estar dentro da idade que seria o consumido por uma criança de 11, 12 anos, que é a idade certa ali do 6º ano. Ah, mas aí você optou por fazer para um 6º ano de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aí você vai fazer um infográfico adaptado a EJA, que já são jovens e adultos, então você não vai infantilizar ali o conteúdo naquele sentido. Então, o que eu espero de vocês é que vocês consigam traduzir, a partir de um infográfico, que eu vou explicar o que é, para quem não sabe, um conteúdo escolar, usando o que a gente aprendeu a partir desse infográfico. Tá? As instruções básicas. Eu vou colocar no Classroom uma planilha, que cada grupo vai colocar na planilha o nome do grupo e o tema do infográfico e o ano de escolaridade que escolheu. Eu não vou escolher os temas previamente, não vou dar uma lista. Eu acho que vocês já são adultos, vocês têm maturidade de escolher entre vocês temas. A gente falou muitos temas aqui na aula de climatologia até agora. Vamos falar sobre mais temas nas próximas aulas. Então, vocês têm um leque bem grande aí para escolher. Vocês fiquem à vontade para escolher os próprios temas. Eu só não quero que haja temas repetidos por o mesmo ano de escolaridade. Aí eu vou deixar para vocês se organizarem. Se alguém escolher um tema repetido, mude o ano de escolaridade. Tá? Então, se o tema for igual, tem que mudar o ano de escolaridade. Botar isso aqui como regra, tá? do trabalho. E o que é um infográfico? São esses esqueminhas aqui, é um infográfico, não tem outro nome para isso. Vocês já devem ter visto isso em panfleto de museu, em páginas do Facebook, do Instagram, que ele é um recurso visual que ele consegue sintetizar uma quantidade enorme de informação, inclusive informações estatísticas e matemáticas, em um
em poucas palavras. A ideia é não ter muito texto, é ser bem direto, e o infográfico ele tem um público-alvo. Você não pode fazer um infográfico destinado para idosos e aplicar num colégio num 6º ano. Você vai ter que pensar no seu público-alvo para fazer um infográfico. Por exemplo, se você vai fazer um infográfico para pessoas com uma escolaridade baixa, para pessoas mais humildes, você vai optar por recursos visuais, sobrepondo recursos textuais ali, de frases e tal. Você vai usar uma frases mais simples, mais diretas. Então, você sempre tem que pensar num contexto de para quem você está produzindo aquele infográfico. Aqui são 2 infográficos bem complexos, um sobre a febre amarela, explicando prevenção, transmissão e tudo. Aqui sobre a AIDS no mundo. Reparem que esses infográficos são cheios de informação, são bem densos e exploram muito recursos visuais, como desenhos, como setas, ciclos. A ideia é essa. Aqui tem exemplos de infográfico mais diferentes, né? Isso daqui é um infográfico mostrando a relação de escala entre a biosfera, ecossistema, comunidade, população, um sistema, um órgão. É um infográfico de um livro didático. Repara que só tem um desenho e uma palavra referente àquele desenho. Não tem muito texto. E aqui uma linha do tempo, que também é um infográfico. A linha do tempo, ela pode ser construída dentro de um contexto de um infográfico. Nem toda linha do tempo é um infográfico, mas você pode fazer um infográfico em um contexto de linha do tempo. E aqui mais 2 exemplos, um sobre desperdício de água. Eu gosto bastante desse aqui, porque ele faz um cartoon aqui da torneira, bem simples, mas que dá essa ideia de gasto de água, né? Aí você tem os círculos, quanto maior o círculo, maior o gasto de água diário. Eu gosto muito desse infográfico aqui. E aqui um infográfico mais científico, mostrando como funciona o alerta de tsunamis no geral. E esses são os exemplos de infográfico. E onde vocês vão fazer esse infográfico, que é o lugar que eu sugiro. Vocês podem fazer no Photoshop, no Inkscape, no Illustrator, em qualquer software, até no Paint vocês podem fazer um infográfico. Mas esses softwares são mais complicados, a curva de aprendizagem deles. Não sei qual é a intimidade de vocês com esse software. CorelDRAW também é um software importante, mas existe um site gratuito que você consegue fazer infográfico, e ele já tem vários templates de infográfico pronto. Você só vai organizando os elementos, adicionando coisas, mas eu queria que vocês não aproveitassem nenhum template pronto, que vocês usassem a criatividade de vocês mesmos. Vou dar bastante tempo para vocês fazerem isso. E esse site aqui, o Canva. O Canva, você cria uma conta lá, você consegue fazer infográfico, enfim, não é só infográfico, um monte de coisa, até logo, consegue fazer lá, tipo um Photoshop online, claro, com recursos mais limitados, mas você consegue fazer infográfico e depois baixar no seu computador. E o legal do Canva é que você pode criar designs colaborativos. Então, como o trabalho não vai ser individual, né, vai ser até trio, então vocês podem fazer até 3 pessoas, vocês podem criar um infográfico colaborativo no Canva, e cada um mexendo um pouquinho. Você pode usar o celular, não precisa ter computador também para mexer no Canva, pode fazer tudo isso pelo celular, e a ideia é vocês quebrarem a cabeça mesmo para fazer um negócio criativo. É isso que eu espero de vocês. Alguém levantou a mão, fique à vontade para perguntar. Professor, eu não tenho certeza, mas já vi alguns amigos que também são de outras faculdades públicas falando que conseguiram usar o Canva Pro com a conta da faculdade. Legal, boa. Eu não sei dizer agora se vocês conseguem, mas é bom vocês tentarem. Se vocês conseguirem, por favor, me avise os monitores,
para a gente espalhar para a turma, porque é legal, porque você pode fazer até slides pelo Canva, né? O Canva ele é uma ferramenta excelente para fazer muita coisa. Então, obrigado, eu não estou vendo quem falou, não sei o seu nome, mas muito obrigado. Renata. Renata, obrigado, Renata. Se souber uma coisa, fique à vontade para divulgar para a gente, que aí a gente usa o Canva Pro, que é muito melhor porque tem muito mais recurso, né? Você consegue fazer mais coisas. Mas o Canva é uma ferramenta incrível e vocês podem usar. Quer usar outro software? Fique à vontade. Existem uma infinidade de software que você consegue trabalhar com imagens também, sem problema nenhum. Até o PowerPoint você consegue fazer infográfico nele, se você quiser. No Word você consegue fazer, se quiser. Mas é só usar aquelas figuras geométricas, né, do Office. Mas eu acho, de todos eles, pensando numa perspectiva de uma turma, que eu não sei quem tem computador, quem não tem, eu acho que a ferramenta mais democrática, que não precisa instalar nada, é o Canva. No celular, se você baixar o aplicativo do Canva, fica mais fácil você mexer. Mas dá para mexer pelo navegador também. Então, é isso. Alguma dúvida, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. É basicamente esse o trabalho. Eu não vou estipular prazo agora para vocês, mas vamos esperar a nota para a gente estabelecer um prazo, mas já vão preenchendo a planilha com o nome das pessoas que fazem parte do grupo, né? Lembrando que o grupo pode ser até 3 pessoas, e coloquem lá os temas que vocês querem fazer, e do lado a escolaridade, lembrando que se repetir tema, tem que mudar a escolaridade, não pode ter 2 temas iguais para a mesma escolaridade, tá? E é basicamente isso. Ficou claro? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. O momento é esse aqui. Se não, acho que a gente encerra a aula. Vou fechar aqui para ver vocês.